Toda mulher deveria saber lutar jiu-jitsu, Entra a questão aqui também a questão da defesa pessoal, né? Mas o mais importante é o nosso posicionamento diante da vida. Fala galera do canal Jaspion Kiyoshi, sou Fernando Kiyoshi e hoje estou aqui para o JaspionCast com nada mais nada menos que Cris Arnosti, faixa preta de jiu-jitsu, minha faixa preta de jiu-jitsu, que tem uma história de vida sensacional que a gente vai contar para vocês. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço que você não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar a sineta de notificações. Vamos fazer o YouTube notar esse vídeo aqui e entregar para muito mais pessoas aí, fazer o canal bombar, hein? Tamo junto! Bora lá, galera! Bora lá. Cris, tô com a Cris. É um prazer estar com você aqui, Cris. A Cris, eu conheço a história dela, bem legal. Mas sempre que eu trago alguém aqui pro JaspionCast, a gente consegue se aprofundar. E eu sempre descubro coisas que eu não sabia também, certo? Cris, fala pra galera aí, se apresenta pra galera, fala o que você tá fazendo atualmente na vida. Então, meu nome é Cris, eu sou a faixa preta do professor Fernando Kiyoshi, né? Tô com ele aqui desde a faixa branca, a gente tem uma história longa aí. Primeiramente, quero dizer que é uma honra estar aqui, né? Eu estou me sentindo, assim, muito lisonjeada em poder estar aqui, né? Um lugar de honra mesmo para mim. Estou um pouco nervosa, mas estou em casa, né? Estou em casa. Então, eu tenho uma história com o jiu-jitsu aqui, o professor, muitas coisas ele sabe, muitas coisas a gente vai descobrindo aqui, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu não tão jovem, né? Já tinha passado aí dos 30 anos. Quando eu cheguei aqui, eu já vinha de um quadro de depressão, tinha bastante problemas, que nem eu falava, eu era uma pessoa muito desregulada emocionalmente, tinha muitos problemas, e comecei a treinar aqui. Gostei, né? Fui bem acolhida. O que te levou a treinar o jiu-jitsu? Então, foi a questão do desafio, né? Assim, o desafio do jiu-jitsu. Com quantos anos foi? Você falou depois dos 30, mas exato. Exatamente, mais ou menos com uns 35 anos. Eu comecei a... 35 anos? Caraca, que da hora. Já estava com a idade bem avançada. É isso que eu falo, né? Quando chega alguém para mim e fala, né? Mas tá tarde para começar. Eu comecei tarde. Né? Ó, deixa eu falar para vocês, isso aí fica de exemplo para muita gente com 25 anos. 28, 23, eu já tô muito velho para começar, não sei o quê. A Cris, acabamos de treinar jiu-jitsu agora na hora do almoço. Vou falar para você, todo mundo que treina com a Cris fica impressionada, porque a gente lembra da Cris de 10, 11, 12 anos atrás treinando, e a Cris hoje, como uísque, como vinho, com o tempo ficou muito, muito melhor. A Cris treina duro hoje, compete, é uma fera. O que nós estávamos falando? De como eu comecei, né? O que me levou a começar. O que levou você a começar a treinar? Então, eu vinha de um quadro de depressão e nem eu falo assim, eu estava, na verdade, cuidando da doença e não estava olhando para a questão da saúde. E aí, sempre as orientações que eu recebia era para praticar uma atividade física e eu ia para as academias, tentava, mas nada eu conseguia me identificar que eu conseguisse seguir aquilo ali adiante. Aí o jiu-jitsu já foi diferente. Desde que eu entrei, eu senti uma enorme dificuldade em praticar, porque eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações, mas aquilo para mim foi muito desafiador, né? Eu vi assim que eu era mulher, treinando com a maioria homens, e mesmo assim eu estava conseguindo. Então, aquele desafio, e eu sempre fui muito competitiva. Logo que eu comecei a treinar, eu já comecei a participar de campeonatos. Nunca fui uma atleta assim brilhante, de ter grandes títulos, mas o fato de estar participando das competições me mantinha assim, focada, ativa, querendo estudar mais o jiu-jitsu, treinar mais, e foi passando, fui ficando, a depressão foi ficando para trás, e aí depois tem uma outra parte que, além do jiu-jitsu ser um hobby, né, era um esporte, uma atividade física... Você não vai chegar. Né, tem a outra parte. Já vou perguntar. Nessa época, né, 12 anos atrás, quando você começou a treinar com a gente, como que era a sua vida? Como que era a sua rotina? O que você fazia da sua vida nesse dia? Para quem não sabe, a Cris é da cidade de São Miguel Arcanjo, a uns 45 quilômetros daqui mais ou menos, certo? O que você fazia naquela época que você começou a treinar jiu-jitsu? Então, eu trabalhava lá numa loja de tinta, né? Trabalhava o dia todo. A loja de tinta era sua? Era minha. Né? Eu tinha uma loja de tinta. A Cris tinha uma loja de tinta lá em São Miguel, né? Eu tinha uma loja de tinta, eu trabalhava o dia todo, eu tinha uma moto e no final da tarde que eu vinha aqui para treinar à noite. Naquela época eu conseguia vir treinar aqui umas 2, 3 vezes por semana à noite.
né? Era a minha rotina dos treinos, era isso. Participei também né, naquela mesma fase lá, eu também fazia corrida de rua, participei de algumas provas. Quando você começou a treinar, a Cris estava começando a correr ou já corria fazia tempo? Junto, foi tudo começou tudo meio junto. Vou falar pra vocês, ó. Cris hoje, ó, tiazona, shapeada, tá ligado? A Cris, quando começou a treinar, eu lembro, era fofinha. Então tem essa questão, né? Além da depressão, tinha a questão que eu vivia com a obesidade, né? Desde criança, eu sempre vivia com a questão da obesidade. E a depressão agravou ainda mais. Eu cheguei a pesar, gente, até onde eu pesei, né? Porque chega uma altura que eu já nem pesava mais, mas eu cheguei a pesar 99 quilos. Tenho fotos aí que comprovam. Caraca! 99 quilos, né? E aí foi a atividade física, o jiu-jitsu e foco, e daí já uma coisa puxa a outra, né? A cabeça já foi se regulando, a mentalidade, eu já fui me estruturando, e aí passei a fazer dieta e treinar mais focada, e na época eu consegui emagrecer 30 quilos, né? Colocando jiu-jitsu e dieta. Legal, ó, pra você ver, né? Superação, né? Por isso que eu falo, nunca é tarde, né, Cris? Não. Faz superação total. Agora, uma coisa assim que me fez muito legal eu chamar a Cris também pra cá, fora a pessoa que ela é porque a Cris também, ela era, como ela tinha uma loja de tinta, a Cris era comerciante. E nós que somos comerciantes, a gente sabe que é uma guerra a gente se manter, né? E eu lembro que eu não lembro em que ano a Cris chegou para mim e falou assim: tem o Elton que dá aula também em São Miguel Arcanjo. O Elton falou para você, por que você não dá aula para criança, você não dá aula para mulher aqui, né? Você lembra que ano que foi isso? Foi em 2016. E ainda você estava com a loja nessa época? Com a loja ainda. A Cris ainda estava com a loja. E aí eu ainda fiquei bem feliz, que eu falei assim, pô, ó, que legal, ó, o Elton falou para a Cris, o Elton, para quem não sabe, eu também, um aluno meu de São Miguel Arcanjo, de faixa preta, falou para a Cris, não, você devia dar aula para criança e tal, e a Cris veio conversar comigo e eu falei, pô, apoio total, acho muito legal. Você lembra que ano que foi isso aí? Que eu comecei a dar aula foi em 2017. Em 2016 começou, né, a gente conversar, se falar. Eu mesma não acreditava que eu era capaz, porque não foi nada assim que foi. É o sonho da minha vida dar aula de jiu-jitsu. Aquele negocinho, você falou assim, nossa, planejei desde que eu era criança, eu queria dar aula de jiu-jitsu, né? Não, tanto é que eu estava numa profissão, numas funções que não tinha nada a ver com esporte, com atividade física, né? Eu comecei a praticar por hobby, e aí quando o Elton falou, né, você deveria fazer, aí eu fiquei pensando, foi amadurecendo a ideia na minha cabeça, me sentia bastante insegura, né? Nessa época eu era faixa roxa ainda, me sentia ainda muito segura, conversei com o professor apoiou, né? Então eu tive esse apoio, né? Dentro dessa hierarquia que a gente respeita, ali dentro do jiu-jitsu, eu tive autorização para começar ali, comecei com crianças. Para você ver uma coisa, naquela 2017, falar a verdade, você vê como é o jiu-jitsu, além da parte física, né? Eu falei pra Cris, eu lembro, eu falei assim, ó, eu acho que, pô, muito legal você fazer isso aí, vai ter um jeito, assim, que as cidades do interior, a turma é muito mais ignorante para jiu-jitsu desde muitos anos atrás. Eu falei, bom, eu acho que o seu jeitinho de lidar com as pessoas e principalmente idoneidade, honestidade, transparência, para quem trabalha com arte marcial, é uma coisa que dá muito e muito certo. E a Cris começou a dar aula lá e começou a bombar. Conta pra gente, 2017, 2018, 2019, conforme você... conta pra nós um pouco da história. Foi uma trajetória, que nem eu falei, eu nunca imaginei, nem dando aula de jiu-jitsu, e a hora que eu comecei, eu não ia imaginar que eu ia chegar onde eu cheguei hoje, né? Não foi algo assim, mas eu... Lembrando, Tiazona tá estourada, bombando de aluno lá. Vou falar pra você uma coisa. Deus, é motivo de orgulho, é sensacional. Sim, é uma história assim que eu falo assim, foi uma mudança de vida, foi assim, uma virada de chave na minha cabeça. Então, a hora que eu comecei a dar aula, eu teve toda aquela insegurança, aquele medo, mas eu me identifiquei muito com aquilo ali. Embora não fosse nada que eu planejei, eu me identifiquei muito. E eu vi que começou a dar certo, né, com as crianças. Daí eu comecei a trabalhar com o público feminino, né? Primeiro foi só ali, público feminino e as crianças, foi só ali. E aí o que começou a acontecer? Começou a despertar o interesse
dos homens também de vir treinar comigo, que foi uma surpresa para mim, né? Porque assim, a gente sabe, como o professor falou, cidade pequena, existe, o jiu-jitsu existe. Tu quer saber, brasileiro, quem é bom para dar aula é quem enfia porrada, quem é forte. A questão do preconceito em si contra o jiu-jitsu e ainda mais mulher, né? Estamos trabalhando num ambiente que é dominado, né, o público masculino. Era, agora não é mais, não só em São Miguel Arcanjo, mas, pô, sim, tem muitas mulheres se destacando muito, mulheres muito melhores que homens no ramo. Sim, né, na questão, assim, eu vejo, assim, que né, eu me espelho muito também em muitas mulheres, né, aí começou a ter esse interesse, né, dos pais, dos maridos, das meninas que estavam trabalhando comigo, também tive uma outra dúvida, uma outra segurança, também cheguei aqui com o professor, conversei com ele, sempre ele me apoiando, me orientando, me direcionando, e começou a dar certo. Então, na época, eu comecei a dar aula fazendo uma parceria em um outro estúdio. Então, eu fazia uma parceria, eu tinha uma porcentagem das aulas dos alunos que eu tinha ali. E eu gosto de sempre falar, quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, aí a minha loja de tinta tinha falido total, né? Não tinha condições, eu precisei fechar a loja, não fechei a loja para dar aula. Com quantos anos você fechou a loja? Eu toquei a loja? Não, você fechou a loja em que ano? Você começou a dar aula em 2017? Em 2018 eu fechei a loja. 2018. Então, ó, entendo aí. 2018, você já estava com... Você estava com quantos anos? Não, agora não vou lembrar. Aqui nós não tem vergonha de vai dar, porque nós ela era mais nova que eu, hein? Mas eu acho que estava com 42. 42. E olha que virada de chave. Aos 42. De proprietárias, de proprietário de uma loja de tinta, que acabou falindo. Ela começou, já fazia um ano que dava aula. E hoje, a Cris, eu vou adiantar já para ela falar. O que levou? Porque hoje a Cris é formada em educação, já se formou, né? Já formei, tenho duas faculdades. A Cris tem duas faculdades? Duas faculdades, porque eu fiz a licenciatura primeiro e depois eu complementei a bacharel. A Cris é formada em educação física, certo? Aí, no meio de tudo isso aí, apareceu um projeto na prefeitura que ela começou a tocar lá também, que é muito legal. E conta um pouco agora da história. Aí você fechou em 2018 e comecei a trabalhar. E estava assim, que nem eu falo assim, tudo era muito difícil, tudo era muito contado, muito justo, porque assim, também era um trabalho novo na cidade que eu tinha que trabalhar. Eu fui estudar essa parte da gestão de academia, de professora, de divulgar, porque era algo muito novo para mim. Também, o jiu-jitsu lá já tinha há anos. Sim. Agora uma donzela. Era muito novo, né? Até que tanto é que público feminino não tinha. Não tinha mulheres que treinavam até hoje ainda. Né? E aí começou aí, até que chegou uma hora que daí esse estúdio que eu estava trabalhando não ia mais funcionar, e aí eu me vi, falei, meu Deus, agora eu não tinha mais um lugar para trabalhar. Aí, novamente, falei, agora, aí que eu fiz uma parceria, na época o Elton estava dando aula também, nós fizemos uma parceria, nós abrimos uma academia que tinha 30 metros quadrados. Eu fui lá dar aula um dia nessa academia. 30 metros quadrados. Era bem pequenininha. Era bem pequenininho. Mas, eu falo para você, né? É melhor começar de algum jeito do que você ficar esperando o momento perfeito. Eu preciso esperar eu ter tantos alunos para eu poder alugar um prédio gigante. Não. Começa na garagem da casa se precisar. E foi, né? E aí a gente ficou ali fazendo aquele trabalho, daí de repente com o trabalho, né? Começou a aumentar tanto os meus alunos, como os alunos do Elton também. E aí a gente decidiu que, né, o Elton montou um outro espaço para ele e eu fiquei tocando sozinho o meu espaço ali. Inclusive, naquele momento ali, era o seu tatame que você usou. Foi o que eu usei lá naquela academia. Aí conseguimos lá, fomos, né, trabalhando ali. E começou a aumentar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a incomodar os vizinhos meus por causa do barulho. Daí, a essa altura, eu já estava formada na educação física também, já comecei a dar aula de educação física. Olha, se formou... Com quantos anos você se formou em educação física? 45. Caraca, é muito top. 45. Essa história é muito top. E assim, e daí teve muitas dificuldades, que nem eu falei, é uma história que eu gosto de contar, sempre que eu posso, eu mostro essa foto, né? Porque assim... Lá no início, quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, eu falo, né, muito tem a questão da providência divina, mas a minha renda ali, como na época era instrutora de jiu-jitsu ali, eu ganhava R$600. Com esses R$600 eu conseguia me manter e paguei a minha faculdade. Então, eu tinha um custo de vida muito baixo, muito controlado, tudo muito justinho.
E aí, a hora que eu já tinha meu espaço, né, já estava começando a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, que foi a hora que eu comecei a arrumar a minha casa, porque chegou uma altura que eu não tinha nem o kimono para dar aula. Tem fotos, esse que eu mostro ali, que eu tô com uma calça de kimono que a minha mãe fez. Porque as coisas foram assim, né? Eu estava muito desestabilizada financeiramente, mas tudo levando ali, tudo muito controladinho, muito justo. E a todo momento eu acreditava que aquele trabalho ia dar certo. Isso são coisas que eu não sabia, hein? Que se a Cris tivesse me falado, eu tinha dado um kimono pra ela. Você sabe como eu sou. Eu não sabia disso. Mas a Tita é meio orgulhosa, né? Não, mas e aí entra aquela, o orgulho na pessoa. Tipo, dá certo, às vezes o orgulho é ruim, mas tem orgulho que é bom. Porque você fala assim, não, eu não preciso, eu vou conseguir. Eu vou ter determinação, então, eu vou ter vontade, tá ligado? Então, tenho fotos lá que eu tô com uma calça de kimono que vocês olham, mas que calça diferente, meio estranha, mas é que a minha mãe tinha feito, que não tinha mais. Mas assim, em nenhum momento eu deixei de treinar, só não vivia me ausentando do treino, então eu tinha algumas prioridades, que nem era o meu treino e minha faculdade. As outras coisas da minha vida eu deixei tudo de lado. Foquei 100% naquilo ali. E as coisas começaram a dar certo, começou a dar certo, né? Assim, aí chegou uma altura que eu estava num salário de 1.200, dobrou, né? Então aquilo já era muito para mim. Só que eu continuei levando uma vida como se eu ganhasse R$600, fui poupando. Aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia. A pandemia, vou falar pra você, para quem é acomodado, para quem pode ter sido comercialmente, né? Foi uma coisa triste, mas infelizmente, né? Com a pandemia, mas acontece do quê? O mundo não pode parar. Sim. A gente tem que continuar trabalhando, às vezes até ilegalmente, tivemos que trabalhar portas fechadas e tal, mas quem não se acomodou conseguiu se virar e saiu melhor. Então, e aí que nem eu sempre falo, né? O meu lugar de honra de estar aqui, né, de poder ter um professor que eu me espelho, né? Então, muitas vezes falam que tem pessoas que se espelham, tem um ídolo, isso também é legal, né? Você vê pessoas que fizeram grandes feitos, estudar, né, ver a mentalidade dele, e eu tenho aqui do meu lado o professor. Então, sempre, todas as coisas, né, que eu ficava meio na dúvida, eu sempre, né, ele está aqui para dizer, eu sempre procurei, sempre, assim, pedi as orientações um diferencial, né? Quando as pessoas vêm atrás de nós pedindo um conselho, eu procuro ser transparente, eu dou um conselho real, o que eu acho. E na maioria das vezes, o conselho que a gente dá, a ideia que a gente dá para a pessoa, não é o que a pessoa queria escutar. Sim. Certo? E a pessoa escuta por aqui e solta por aqui e não põe em prática e depois fala que a vida foi ruim, todo mundo é errado, menos ela que não fez. A Cris, ela fez o contrário. A Cris, ela sempre que ela tinha alguma coisa lá, fala, tô pensando em fazer tal coisa, professor, o que você acha? Cris, eu acho isso, faça, eu acho que não faça isso, eu acho que você pode fazer isso, mas melhor aqui. E ela sempre escutou e executou. E eu, assim, eu considero que eu sou uma pessoa que tem uma visão boa para trabalhar com luta. E ela foi uma das únicas que vinha me pedir conselho e executava o que eu falava. Deu certo? Sim, super certo. Caralho, eu vou ter que ficar me achando nisso aí. Porque, mas é verdade. Assim, né, o que eu fazia? Eu olhava para a vida do professor, né? Eu via ele fazendo dar certo, fazendo acontecer. Né? Em 2 ramos que é muito... 3 ramos, eu tenho 3 ramos. Eu sou professor de educação física também, mas não uso. Professor de jiu-jitsu, tem academia de jiu-jitsu e também tem o comércio. Você tem o comércio, sabe, lógico, como é difícil também, sim, né? E daí eu via, né, o professor fazendo, se reinventando e dando certo. E na pandemia não foi diferente, né? Aí eu falei, e agora, né? Nossa área a área do jiu-jitsu foi a área mais afetada, né, o nosso é 100% contato, não podia, a gente, né, naquele caos, sem informação nenhuma. Aí eu comecei a ver o professor também se reinventando lá na loja. Eu falei, eu aqui não vou ficar parada aqui esperando, né? Aí que eu sabia que naquelas economias que eu tinha ali, eu ia me sustentar por um tempo, mas por um tempo ia acabar, e de fato acabou. E aí o que eu comecei a fazer? Dentro do que era possível, eu atendia meus alunos por WhatsApp, eu prescrevia treino, e aí eu comecei a atender na casa. Eu levava o tatame e atendia na casa. E ali eu comecei a fazer, né? Eu comecei a ter salário. Acabou a pandemia, né? A gente ficou liberado de começar a trabalhar, e aí foi muito bom, a parte boa, muito bom, não, a parte boa da pandemia, que daí eu tive mais tempo para estudar, eu foquei bastante, né? Estava terminando a faculdade, foquei bastante na área da educação física, que eu iria começar a dar aula depois que acabasse a pandemia. E a hora que acabou a pandemia, que a gente pôde trabalhar, eu já podia trabalhar com o jiu-jitsu e com o treinamento funcional. E aí, né, foi o que aconteceu, que bombou a academia, não tinha espaço mais para trabalhar, não tinha horário.
E a gente começou a incomodar os vizinhos lá com o nosso barulho, com a nossa movimentação, e aí surgiu a oportunidade de eu ir para um espaço maior. Foi a hora que eu recorri ao professor. O senhor lembra disso? Isso aí eu falei, é uma coisa muito legal. Esses dias aconteceu, esses tempos aconteceu com o Peixe. O Peixe me chamou, professor, ó, vem aqui comigo aqui, quero mostrar para você o prédio que eu tô pensando em mudar meu escritório de contabilidade e tal. E eu fui com ele. A hora que eu cheguei, eu falei, pô, isso aqui era um banco. Eu zoava ele. Eu falei, mano, é sensacional você falar, o banco não ficou aqui, mas a minha empresa conseguiu ficar. Você entrou no lugar de um banco, não tem como você falar que você não está bem sucedido no meu modo de ver. E a Cris, ela acabou entrando num prédio lá, pegou um prédio bem maior, grande, que era uma empresa, era uma loja de carro também, que era muito conhecida, não só em São Miguel, mas em Itapetininga também, era uma tipo de nome, que eu falei, pô, Cris, vai dar muito certo, porque a turma já liga aquele prédio lá, algum tipo de sucesso, porque já tem tempo, já era um cara grande que tinha ali, né? Sim, era o Eduardo Veículos, né? Ele fez muito sucesso ali, acho que ele também trabalhava aqui em Itapetininga, e eu não tinha me atentado a isso, na hora que eu falei com ele, né, com o professor... Eu já olho comercialmente, eu falo, caramba, é da hora. E aí foi, que nesse lógico, né? Quantos metros quadrados tem agora lá a academia? Agora a academia, ela tem 120 metros quadrados, 120 metros quadrados, 130 metros quadrados no total, e a gente tem de área de tatame 110 metros quadrados. 110? Caramba! Se eu falar para você que eu dei aula muitos e muitos anos, em 80 metros, 90 metros, tatame, olha que da hora, isso é... tatame novinho, sabe, assim, eu sei que eu prezo muito por isso, para oferecer qualidade para quem está ali, sabe? É lógico que tem a qualidade da parte do treinamento, mas o espaço, né, eu sempre procurei caprichar muito ali. É simples, né, não é nada assim, sofisticado, mas é tudo muito no capricho. Eu vou ter que perguntar agora, fala para mim, primeiro, vamos geral, de jiu-jitsu, mulheres, crianças e adultos, de kimono. De kimono? Quantos alunos você tem lá hoje? Só na academia, fora de projeto social. Fora de projeto social, que daí 60 alunos. Meu irmão, 60 alunos. Você sabe que é ter 60 alunos numa cidade pequena do interior? Meu, é muito aluno. É muito aluno. É muito aluno. Fora o projeto. Se juntar com seus alunos de personal, de funcional... Então, do jiu-jitsu são 60 alunos, de personal eu tenho mais 35 alunos, e nos projetos sociais eu tenho 120 alunos. Porque eu trabalho em várias áreas. São 120 alunos só de projeto social. Até no começo desse ano nós graduamos. Sim, quantos alunos nós graduamos aqui do projeto lá? Só do projeto nós viemos com 20 crianças. 20 crianças. Só de projeto. 20 crianças do projeto. Olha que legal. O jiu-jitsu mudou a vida dela e está ajudando a mudar a vida de outras pessoas, podendo mostrar uma perspectiva diferente de vida para as pessoas que vivem só naquele meio onde elas moram, que às vezes é muito violência, muita escassez. Você traz elas para um mundo diferente, né? E isso é fantástico, né? Que eu falo assim, eu trabalho muito, muito mesmo, mas assim, eu chego no final do dia, assim, a satisfação que eu tenho de saber que de alguma forma o meu trabalho está contribuindo com a vida daquelas pessoas, isso não tem preço. Não tem preço. E é de coração mesmo, assim, que nem eu falo assim, não é que tem a parte do projeto social, que é muito legal, tem da parte da academia, que eu sei assim, que o quanto que o jiu-jitsu pode transformar a vida da pessoa, a atividade física em si, e aí diariamente eu escuto testemunhos assim, de pessoas assim, que eram depressivas, que tomavam vários medicamentos, depois que começou a treinar ali, já não toma mais. Então, assim, cada dia eu agradeço muito a Deus, né, de estar conseguindo fazer esse trabalho, porque não entra a questão financeira, que é muito importante, porque é dali que eu tiro o meu sustento. Eu falo assim, quanto melhor financeiramente você está, melhor e mais pessoas você vai poder ajudar. Você fala para as pessoas, tem muita gente hoje em dia que tenta ajudar um monte de gente, mas quem está precisando de ajuda é a própria pessoa. Se estrutura, se ajude primeiro, se ajude. Depois você vai ajudar muita gente, sério. Eu falo para todo mundo. Eu também, eu falo assim, o financeiro eu acho importante também, não sou mentira, não sou hipócrita, é importante o financeiro, mas uma das coisas que eu sempre falo, eu falo assim, você poder ajudar as pessoas a mudarem de vida sem querer nada em troca é algo espetacular. Eu, como mexo com atleta, com lutador, vira e mexe, uma fala, você tem contrato com tal pessoa? Você tem contrato com tal pessoa? Eu falo, não tenho, não quero.
E eu falo assim, eu vou ser feliz se a pessoa, ao tempo que a pessoa escolher estar com a gente, ficou. Se a gente conseguir fazer a pessoa mudar de vida, melhorar não só financeiramente, mas como pessoa. Eu já entrou muita gente assim que era uma pessoa amargurada, uma pessoa mais chata, uma pessoa mais triste, e começou a frequentar o nosso tatame. E, pô, você olha, depois de 6 meses, a pessoa tá mais alegre, a pessoa tá mais disposta a querer ter uma vida melhor, sabe? Isso aí não tem preço. Não tem. E eu falo que isso aí é a lei do retorno, isso aí acaba retornando tudo pra minha vida. E esse é um dos ensinamentos, né, que eu tenho, que eu convivo diariamente, que o professor sempre falou, né, muitas vezes, em muitos momentos ele fala assim, ó, nunca coloque o dinheiro na frente, primeiro entrega o trabalho, entrega ali, o dinheiro vai vir por consequência. E eu sempre levei isso pro meu coração, assim, então, eu trabalho com as minhas metas, eu faço os meus controles financeiros lá, mas para mim, sempre na frente, tá ali assim, o que eu vou oferecer para esse aluno que está chegando aqui, qual que é a necessidade dele, né? E tá dando certo, graças a Deus. Vou fazer uma outra ressalva aqui, voltando ali um pouco atrás. A Cris, quando a turma acha que é só chegar e fazer. Ah, vou começar a dar aula, comprei meia do tatame, vou dar aula, vai dar certo. Não vai, não vai. A Cris, quando ela começou a dar aula de jiu-jitsu, eu lembro que logo, eu fiz isso na minha vida. Você começou a competir mais. Sim, com certeza. Você começou a fazer educação física. Qual foi o seu pensamento? Na hora que você começou a dar aula, você falou, isso aqui vai ser minha vida. O que você pensou que fez você competir mais? Ou vou começar a fazer educação física? É isso que eu quero? Sim, assim, naquele momento ali que eu comecei, assim, ou até hoje eu penso assim, né? O fato de eu competir, de estar aqui agora, eu vou participar do Paulista ali. Nós iremos. É nós. Guerra, filho. Samurai forma samurai, irmão. Então lá. Assim, e eu sei que assim, que eu sou a inspiração para os meus alunos ali também. Com certeza. Você, a verdade, eu sempre falo, a gente é o super-herói de quem está ali na nossa frente escutando ali, certo? E se eu deixo de estar nessa atividade assim, acaba desmotivando quem está lá junto comigo. Mas como assim? Então, eu vivo, né? Eu vivo o que eu estou falando. Então, se eu gosto de jiu-jitsu, se eu gosto, eu vou lá competir. E eu estando competindo, eu sei que eu arrasto mais gente ali comigo. Agora, eu sempre falo que eu falo para meus alunos, a competição muda a sua concepção de vida, muda o seu modo de vida, porque eu falo assim, competir me ensinou não querer perder. Eu não gosto de perder e eu não quero perder. Mas, às vezes a gente perde, às vezes a gente perde até mais do que ganha. Porém, a luta me ensinou não só não querer perder, mas me ensinou. A hora que eu perder, eu sei lidar com a derrota e vou voltar mais forte para vencer na próxima. Certo? E eu levo isso para minha vida pessoal. O que a competição levou para a sua vida? Então, foi essa questão, assim, da minha questão da minha autoestima, de eu sentir que eu sou capaz de estar lá, né, de conseguir fazer, de realizar. É que nem eu falei, eu não sou uma atleta de ponta que ganhou todos os títulos, mas assim, eu levava exatamente desse jeito, assim. Não, mas a Cris que eu conhecia competindo 8 anos atrás é diferente da Cris que eu vi as últimas vezes. Sim. A Cris antes ia preencher tabela que eu sei. Agora, meu irmão, a Tia Zona é um tanque de guerra, filho, é um trator, filho. Melhor versão. E aí a competição nos coloca isso, ela tira a gente daquela zona de conforto, né? Assim, então eu nunca estou na hora que eu vejo que está tudo confortável, muito tranquilo ali, eu arrumo para minha cabeça. Eu vou competir, daí eu sei que daí eu estando competindo, eu vou ter que treinar mais, eu vou ter que me esforçar mais. E isso coloca a minha vida em movimento, entendeu? Tá lá, pisar no tatame, eu me sentir viva, né? Aquilo ali que me dá o gás, a energia para eu voltar, para eu trabalhar mais, para eu trabalhar melhor, e assim vai. Então agora eu quero fazer um negócio, até porque isso aqui eu acho que dá um corte maneiro. Eu quero que você fale para mim, eu quero falar para mim não. Eu quero que você fale para mim, mas como se estivesse falando para todas as mulheres do Brasil, do mundo, os motivos para elas treinarem jiu-jitsu. Fala aí. Então, jiu-jitsu tem a questão da autoestima, que nem assim, a questão da autoestima da mulher que começa a treinar jiu-jitsu, ela começa a sentir uma segurança de, que eu falo assim, às vezes fala assim, é arrogante. Não, não é. É de se sentir segura, de poder levantar a cabeça, de poder seguir. Que nem assim, eu sempre falo, né? Nosso cérebro tem padrões de comportamento. Então, ali na luta, a hora que eu não aceito aquela posição ali que tá ruim para mim, eu tenho que enfrentar aquilo ali, sair daquela posição, tô por baixo, quero ficar por cima. Eu coloco aquilo ali para minha vida. Falei, aquela situação que eu estou vivendo lá na minha vida pessoal, aquilo ali não tá bom. Eu tenho forças para mudar aquela realidade ali. Eu vou mudar, eu vou sair daquela situação ali.
Então, essa questão da autoestima, da nossa segurança, da gente se sentir que é capaz de fazer. Tem os benefícios físicos, né, que assim, a gente sabe que, né, isso daí é fisiológico, a gente, né, já vai adquirindo ali ao longo com o passar do tempo nos treinamentos, mas para mim o mais importante é a nossa questão da nossa mentalidade, você conseguir estar de cabeça erguida, saber que você é capaz de mudar qualquer situação, e isso ali na luta, a gente vai adquirindo esses padrões de comportamento. Então, o que eu sempre falo, toda mulher deveria saber lutar jiu-jitsu, Entra a questão aqui também, a questão da defesa pessoal, né? Mas o mais importante é o nosso posicionamento diante da vida, né? Escolha uma academia, que nem eu escolhi, uma academia, né, bacana, que você vai ser respeitada, que nem aqui onde eu treino. Hoje só tinha de mulher. Hoje só tinha crise de mulher. Então eu treino só com homens. Você tem que bater no horário de bater nas meninas. Aí tem umas meninas faixa azul, estão forgadas duras. Deus que me livre. Estão na guerra. Deixa elas. Então, assim, num ambiente que, assim, que eu treino aqui, né? Eu treino duro, é forte. Os caras não vão ficar assim só, né, analisando, não me usam como um rola de descanso, como as pessoas costumam falar. É treino forte, é treino duro, mas respeitando as minhas capacidades físicas, né? Então, aqui, a hora que eu tô ali, falando, né, mas se eu sou capaz de sair debaixo de uma posição dessa, que eu fiz muita força, essa mesma força eu vou conseguir transferir lá para minha vida, no meu dia a dia, a hora que a situação está difícil, que eu não sei o que fazer, eu vou ter energia, eu vou ter cabeça para conseguir resolver, para conseguir sair daquela situação. Então, eu vejo assim que são padrões de comportamentos. Então, toda mulher deveria aprender a treinar jiu-jitsu. Caramba, falou bastante e falou bonito, hein? Cris, adorei o papo, você estava com medo da conversa. Eu estava nervosa. Eu falei, mas eu sempre falo assim, quando a gente vai falar do que a gente tem propriedade, sim, do que a gente vive, não tem problema falar. Você falou, quer que você? Falou bonito demais. E vou falar para você de novo, quarto Jaspioncast, ou mais um aí que estudou, curso superior, faixa preta, casca grossa. Foi um prazer você estar aqui. Vou trazer mais vezes. Eu quero arrumar, sabe, aprender a arrumar os 4 microfones para a gente poder fazer uma mesa redonda com mais gente, sim. Mas para mim foi uma honra, Cris. Obrigado. Eu me sinto honrada. Tá bom? Quer deixar uma mensagem agora para todos, não só para as mulheres? Então, deixa uma mensagem para todo mundo, assim, né? Em questão dos nossos sonhos, né? Às vezes a gente se acha incapaz de fazer alguma coisa, ou a gente tem aquela ideia assim, não, aquilo ali não é para mim, eu não consigo. Eu tenho visto, né, através do meu trabalho, que eu fiz a faculdade de Educação Física já mais velha, uma coisa, né, que eu não falei, dentro ali da área que eu trabalho, já são 5 alunos meus que estão fazendo faculdade de Educação Física. E às vezes eles podiam achar que não eram capazes de fazer. Então, e aí, assim, eles estão vendo uma realidade acontecendo diante dos olhos dele, né? Que é uma pessoa que não tinha nada a ver com aquilo ali, mas requer isso, né? É o esforço, é a ação, a gente respeitar, né, os espaços que a gente está, respeitar as pessoas e se esforçar, acreditar, não esmorecer, as dificuldades vão aparecer, que nem vocês viram aqui, que teve muitas dificuldades na minha vida, assim. Hoje em dia eu falo assim, eu olho... Não que seja fácil ainda, né? Também é difícil. Eu trabalho muito, gente, é muito trabalho, assim, dar conta de tudo aquilo ali. Tem dia que eu falo, meu Deus, será que eu vou dar conta? E a gente dá conta. Mas o mais importante é isso, a gente acreditar no nosso potencial, a gente se esforçar e não desanimar e colocar em ação. Porque assim, quando a gente fica muito pensando, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, o tempo vai passando e você não sai daquela realidade que está ruim para você. Então, é pensar e colocar em ação. Isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma honra, e dá pra gente fazer outras vezes ainda, porque ainda tem muito assunto aqui que eu sei que ficou coisa de fora. Galera, espero que vocês tenham gostado, certo? Então, acreditem em vocês sempre, não importa a idade, não importa o momento, não importa onde você está. O mais importante é você querer mudar, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar a sineta de notificações. Quer ficar por dentro do mundo da luta? Se inscreve no canal Jaspion Kiyoshi. Hey! É nóis!